Vai dar. Opa, pessoal entrando. Vamos lá, pessoal. Vou chamar aqui meu convidado. Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu convidado já vai entrar, é o Mário. Correia, tudo bem? Como é que vai? Opa, Mário, tudo bem? Tudo bom e você? Ótimo. E aí, o som tá bom? Oh, excelente, excelente. Estamos te ouvindo bem, te vendo bem. Maravilha. Nós que somos do ramo da tecnologia não pode estar ruim, né? Não pode dar nada errado, senão como é que fica? Nosso pessoal aí, ó, a Silvia aqui da ZL também é do Novo. Legal. Mas Boa o noite, pessoal Silvia. Pessoal, manda aí, ó, tem um aviãozinho aí embaixo, manda para os seus conhecidos, para o pessoal vir acompanhar aqui a live, que hoje o assunto é tecnologia. O que é isso, né? E o que pode fazer por uma cidade? E os nossos governantes ainda não entendeu, Mário. Não entendeu. E quando usa um pouquinho de tecnologia, faz errado, viu, Correia? Exatamente, Faz isso errado. daí Gasta dinheiro demais para pouca solução. E soluções geralmente incompletas, né? O processo inteiro não é contemplado nos investimentos que em geral se faz de tecnologia nas cidades. Tem tanta coisa boa para a gente fazer com tecnologia, né? Muito, muito. Mário, vou pedir para você, se apresenta aí para o pessoal, quem é você, o que você faz. Eu sou empresário da área de tecnologia já há quase 40 anos, né? Nossa. Desenvolvimento de softwares corporativos, soluções de BI, Big Data, CRM, gestão de processos, eficiência corporativa, disponibilidade de missão crítica, que a gente trabalha com tecnologia de ponta para soluções complexas, né? Sim. O que dá para nós, Correia, uma bagagem, uma experiência muito importante para a gente começar a pensar soluções para cidades, né? Esse é o nosso dia a dia, criar um mundo melhor no ambiente corporativo, que não tem nenhuma diferença de criar um mundo melhor numa cidade, né? Sim, é só um espelho, é um espelho. É só um espelho. E você trabalha com que área de tecnologia? Eu também trabalho nessa parte aí de sistema, mas sistema para a área da saúde. Eu ia até Legal. perguntar se você não tem, você gostaria de fazer uma parceria, porque, por incrível que pareça, São Paulo, que é a capital da saúde no Brasil, não tem desenvolvedores de tecnologia para a saúde. Não tem. Eu tenho uma parceria com uma empresa lá de Brasília, né? Já vai fazer 9 anos que eu tenho essa parceria, mas aqui não tem, né? E a gente sente na pele, né? Porque eu faço automação de clínicas, laboratórios e tudo mais, né, nessa parte, que é essencial para fazer um bom atendimento, ter o histórico do paciente, ter agilidade, né, em fazer exame, cirurgia, tem tudo isso. Né? Só que é o que você disse. Hã? Pois não. Não, é o que você disse, né? Infelizmente, a gente ainda depende da área pública para a saúde funcionar na área privada. Aí é onde tudo mela. Aí eu vou te falar, é só tristeza, porque cada dia mais é burocracia atrás de burocracia e você tem que fazer atualizações, né, updates do sistema toda hora por conta que algum cara acorda lá e fala assim, hoje o que eu vou mudar? Né? O que eu posso mudar hoje aqui para fazer os caras trabalhar? Aí vai lá, muda, aí a gente tem que sair correndo atrás de fazer um monte de coisa, portaria, e é tudo que você já deve saber muito mais do que eu, porque você está nessa estrada aí há tempo, né? Eu sou formado pela ETEC, né, aqui de São Paulo, na parte de desenvolvimento de sistemas, e depois, posteriormente, eu fiz a minha graduação em administração de empresas. Né? E como é que resolveu entrar para a política? Cara, foi assim, eu tô no Novo desde 2016, porque eu acho sensacional a ideia do Novo, de renovação, trazer
valores que é da maioria dos brasileiros. Isso que é o mais importante, né? E quanto menor o Estado, maior o cidadão. Então isso me deixou, assim, despertou uma profunda paixão, né? E aí eu vim participando e atuando como voluntário em 2016, né? E 2018 também, nas eleições, vestindo a camisa e indo para a guerra, né? Para a gente conseguir a renovação. E esse ano eu resolvi participar aí para ser candidato a vereador, né, por São Paulo, porque, por incrível que pareça, eu trabalho na área da saúde, minha família toda é da área da saúde, né? Meu pai era radiologista, minha irmã enfermeira, minha outra irmã nutricionista, então só eu que não quis ir diretamente, né? Mas eu acabei caindo aí nesse setor. E o que aconteceu, Mário? 2018, lá em casa, o meu pai sofreu um assalto lá. Então, estava meu pai, minha mãe e minha irmã, né? E aí, na hora que meu pai estava saindo, né? Que ele saía 4h30 da manhã, porque ele trabalhava aqui no Hospital Dante Pazzanese há mais de 30 anos, né? Como técnico em cardiologia. E nisso daí ele foi impedir que os caras fossem subir para o quarto da minha mãe e da minha irmã, e ele acabou sendo esfaqueado, né? Só que o que acontece? Já existe o problema da violência, mas o problema pior, que eu fiquei mais revoltado de tudo, e que foi o estralo para eu entrar para tentar mudar alguma coisa, é que o hospital a menos de 1 quilômetro da casa dele aqui, que é aqui perto de casa, cara, não tinha atendimento, não tinha gente trabalhando, tudo quebrado, sem remédio, sem nada. Tiveram que levar ele para o Santa Marcelina, que ficava lá em Itaquera, mais de 11 quilômetros, ele não resistiu e no meio do caminho teve uma parada e morreu. Então isso daí, para mim, foi a gota d'água. Só que eu não vou ficar, eu falei assim, eu não vou ficar reclamando, eu vou canalizar tudo isso para que de alguma forma eu possa mudar pelo menos alguma coisa, né? E foi isso, e aqui estou eu, né? Estou vindo aí com a faca nos dentes e quero realmente mudar alguma coisa. Legal. Infelizmente, você traz para a gente uma questão muito importante, né? A saúde, infelizmente, assim como todas as áreas de gestão, tem um componente político muito forte, né? Então tem potencialmente muita corrupção na saúde. Muita corrupção. Muita. É uma área em que a corrupção é sistematizada no Brasil inteiro, né? Empresas especializadas nisso, a gente vê nas licitações, eu acompanhei licitações muito tempo aqui em São Caetano do Sul, a gente trouxe o observatório para cá e a gente via, você nota claramente que existem sistemas corporativos para gerenciar a corrupção na saúde, assim como existe na educação, assim como existe em outras áreas, né? E isso é um problema muito sério, né? A gente fala, né, que a corrupção mata. Mata, literalmente. E além da corrupção, tem um outro problema, é o desperdício. As prefeituras compram muito mal, gerenciam muito mal as compras, fazem isso de forma manual, né? Não usam os benefícios da tecnologia. Onde você tem tecnologia e tem ferramentas para comprar, por exemplo, o esparadrapo, onde é que está o esparadrapo mais barato que eu consigo comprar agora? Faz lá um pregão eletrônico e divulga essa informação para todo mundo, incentiva fornecedores a fornecer para o poder público, mas isso acaba não acontecendo. Por quê? O gestor público, de forma geral, não tem interesse em ter muitos fornecedores, em reduzir o custo das compras. Por quê? Porque geralmente há um esquema ali fechado, e eu não estou dizendo na minha cidade ou na sua, isso é comum pelo Brasil inteiro, né? Sim. Acho que a primeira coisa que a gente tem que mudar na gestão, eu no executivo, você no legislativo, é um princípio do novo de moralidade, de ética, né? De lisura, né? De acabar com a interferência política em todas as áreas de governo. Todas as áreas de governo. E na saúde, isso é uma coisa muito importante, né? Porque a gente está lidando com a vida das pessoas. O dinheiro que você desviou, é o que você falou, não contratei um médico, não contratei um enfermeiro, não contratei um cirurgião, porque eu não podia, né? Não gerenciei direito, então permiti que o cirurgião não tivesse lá a hora que devia estar, porque também tem isso, né? Você está gerindo pessoas, também. Você tem que ter ferramentas para gerir pessoas, para não deixar que elas errem também. E tecnologia também permite fazer isso. Então, eu acho que a gente tem um caminho muito longo
para melhorar o Brasil na gestão pública, mas ela passa. E sem dúvida, tecnologia é um elemento importante nessa mudança, né? A gente que sabe o que a gente pode conseguir com tecnologia, a gente que conhece o potencial que tem o uso da tecnologia correto na gestão pública, que é muito mais do que a gente vê hoje, muito mais, muito mais. Mas tem que passar também pela limpeza ética, né, Correia? Que é um valor que a gente tem no Novo. No Novo é um partido onde você vê gente interessada, gente engajada, gente preocupada em melhorar o Brasil. Não tem ali interesses políticos a acomodar. E quando tem, o próprio sistema acaba espirrando essas coisas. Por quê? Porque o modelo favorece com que as pessoas que estão engajadas gerenciem aquilo de uma forma adequada. Né? Interesse político aí não entra. Isso é muito legal no Novo. Isso é muito legal no Novo. Não, tem até uma plataforma falando limpeza ética é uma das premissas do Novo. Sem dúvida. Todo mundo que você vê ali está engajado em melhorar o país. O Novo tem esse DNA, né? E acaba atraindo pessoas que têm essa mesma mentalidade. Isso é muito gostoso. Eu sempre digo exatamente. que não fosse o Novo, eu nunca entraria para a política, viu? É uma plataforma das pessoas comuns que já está de saco cheio. Não é verdade? Então você vê lá. Plataforma. É isso aí. Exatamente, é uma plataforma. Lá você tem regras claras, sim, valores claros. Valores claros. Né? Processo. Processo. Uma coisa que... O cara chega lá, eu tenho 10 milhões de reais, quero ser candidato. Não será se não passar no processo seletivo. Não será, Mário, tem que passar no processo seletivo. Mário, outra coisa também que... Né? Não é fácil. E outra coisa, é por mérito. Porque, assim, muita gente fala, não, que no Novo só entra a elite, só entra pessoal rico, não sei o quê. Mário, eu vou deixar claro pro pessoal aqui. Gente, eu moro em Ermelino Matarazzo, zona leste de São Paulo, que é divisa com Guarulhos. Quem conhece sabe como é aqui a quebrada. Eu não paguei nada, não ganhei dinheiro, não tenho padrinho, não tenho nada. Eu entrei por mérito. Eu entrei porque eu fui lá e mostrei o meu valor. É isso. Qualquer um aqui pode ir lá, se quiser renovar, tenha como Novo uma plataforma para você querer renovar a política. Então, isso que fique bem claro e acabe com esses mitos que estão criando. Porque dentro do Novo... Né? Partido de banqueiro. Não, que banqueiro o quê, pô? Que banqueiro? Né? Então, é assim, essa mentalidade, né, esse mindset que você tem em toda a nossa sociedade tem que acabar. Tem que acabar. Quem leu aquele... tem um livro lá que é muito, muito legal, acabei de ler, que é lá sobre o Segredo dos Milionários, da Mente Milionária. Cara, é exatamente isso. A gente tem que mudar esse pensamento. Não, o cara é rico porque ele trabalhou, pô. O cara ele tem sucesso porque ele deu duro para ter sucesso. E a gente tem que pegar e abençoar essa pessoa e querer ir atrás desse exemplo, não querer ir atrás de exemplo de gente que rouba, gente que entra, vamos falar, entra na política para fazer esquema escuso, né, como aí o PT e o Lula durante todo esse tempo. Não é esse tipo de gente que a gente tem que ter admiração. A gente tem que ter admiração no Mário, em outras pessoas que tiveram sucesso, no Amoedo, que o pessoal fica metendo pau nele, né? O pessoal aí mais da canhota aí fica metendo pau nele, falando que ele é banqueiro, nada. São pessoas que são gente comum, só que eles tiveram sucesso porque eles tiveram garra, foco, determinação, tiveram boas ideias e executou essas ideias bem. É isso. Né? Então, no Novo, você tem essa plataforma. E é isso que me atraiu e isso que me deixou bastante feliz quando eu entrei e ver que realmente era isso. E eu vejo o Novo, Correia, bem, você colocou isso tudo muito bem, eu vejo o Novo como fruto do amadurecimento da democracia brasileira, da sociedade brasileira. Nós somos um país muito novo, né? Fomos descobertos aí em 1500, 500 anos, e a gente veio nesse processo de evolução. A economia é muito jovem, né? O desenvolvimento econômico veio ali na década de 70, a gente era um país agrícola até então, né? O regime militar fez muita coisa ruim, mas fez coisas boas também. Naquele momento foi importante, né? Hoje não tem mais espaço no mundo.
Mas nós somos uma democracia jovem e uma economia jovem. Nós estamos na fase de amadurecimento. E eu vejo o Novo como fruto desse amadurecimento, né? Era a época de aparecer essa vertente para enquadrar as pessoas que têm uma mentalidade de eficiência, de Estado eficiente, de Estado regulador, não dono de nada, não controlador de nada. O Estado tem que regular o mercado, tem que criar políticas e deixar o mercado trabalhar. É o cidadão, como o Novo sempre defende, que faz o valor. É o cara que nasce lá no interior, na roça, empreende, vem para cá e se torna o maior produtor de fruta do Brasil, que gera valor para a economia. Né? Não é o governo. Não é o governo. E gera a riqueza, né? A riqueza. Exatamente. Vai empregar gente, vai empregar pessoas, vai cuidar de família. A gente tem que incentivar, ter uma sociedade que valorize e incentive o cara que empreende. Mas eu vou te dar um exemplo. A gente tem no grupo 4 empresas, nós estamos abrindo mais uma, desde setembro. Nós estamos em abril. Olha quanto tempo para abrir uma empresa que tem um conceito moderno, mas o Estado não entende. Opa, peraí, como é que você vai ter estoque se você não tem lugar para estoque? Você está num lugar comercial. Olha, eu não vou ter estoque aqui, vou trabalhar com operador logístico. Mas como é que é isso? E aí você tem um caminho e outra coisa. Então, é o sócio, né? É o sócio majoritário de todo mundo, né? E a gente até quer saber. Com o Alexis ontem, que era deputado federal do Novo, a burocracia atrapalha o desenvolvimento da economia. Muito, demais. Está empreendendo nisso há meses. Então, se o cara hoje tem que abrir uma empresa, ele tem que chegar na internet, dar as informações dele, abrir a empresa. Amanhã ele está com a empresa aberta. Exatamente. O Estado vai olhar se o cara cumpriu as regras ou não. Põe uma penalidade. Mas facilite, né? Facilite. A gente vive num país extremamente burocrático, onde o cidadão, até prova em contrário, é culpado. Não pode ser assim. Sim. Incentiva o cara exatamente. Incentiva o cara a empreender. Se você deixar ele... Esse é um exemplo clássico. Você deixa o cara abrir empresa na hora, vão nascer empresas aos montes. Porque hoje o cara às vezes não empreende, está na economia informal. Por quê? Não, vai dar trabalho isso aí, eu não vou conseguir, vai custar caro. Não pode ser assim. Eu acho que o Estado eficiente é tudo na internet. É uma política que a gente tem que trazer para São Caetano do Sul. Tudo na internet. Tudo. Eu quero aprovar a reforma do meu imóvel, eu quero marcar uma consulta, ver se tem fila, marcar um exame pagar uma conta, tudo na internet. Olhar o transporte público, como é que está, qual é a melhor rota para mim trabalhar. Eu preciso dar o cidadão. Automatizado, né? E automatizado, sem aquela questão lá do burocrata, quando tiver vontade de aprovar. Não, exatamente. Criou as regras, rodou, já era. Tem que ser desse jeito. Até depois eu vou fazer uma pergunta que é muito polêmica, muita gente fala que é a favor ou contra, mas vai nessa área de tecnologia, num setor aí que vamos falar que são os intocáveis, mas continua aí. Uma das coisas que a gente quer colocar em São Caetano, por exemplo, é a governança em rede. O que é governança em rede? É o estágio básico de uma cidade inteligente. O estágio básico, onde a gente começa com sistemas integrados a integrar a gestão pública com as empresas e com o cidadão. É tudo numa única plataforma. Quer dizer, a empresa está operando aqui, precisa de alguma coisa da prefeitura, ou quer dar uma sugestão, ou quer dar uma opinião. Entra nessa plataforma e interage com a prefeitura de forma ágil, direta, objetiva. O que a gente acaba formando? O cidadão passou numa rua, olha, eu tenho uma ideia, se você fizer isso aqui, coloca lá, vamos deixar o cidadão participar ativamente da gestão. E aí você começa a formar o quê? Uma base de dados que a gente pode abrir, né? Que é um segundo estágio da cidade inteligente. A gente coleta dados da cidade inteira, monta um gigante Big Data. Eu quero conhecer o fluxo de pessoas, eu quero conhecer o clima versus o impacto na cidade. Com a minha Nossa, isso é fundamental para quem quer empreender. Eu quero saber em que bairro estão as pessoas com mais de 80 anos. Né? Sim. Eu quero olhar para o mapa e saber agora, este bairro
tem 60% das pessoas com mais de 80 anos. E divulgar, abrir essa informação para a sociedade, para o cara que quer construir um app. Por exemplo, olha, eu quero construir um app que integra pessoas idosas com serviços privados ou com serviços especiais para idosos. Deixa a economia fazer isso. A prefeitura abre os dados e dá inteligência para o cara trabalhar. E aí ele cria a solução e nós não precisamos gastar dinheiro público com isso. Agora o ponto que eu queria te perguntar, que eu falei que é até polêmico, até a justiça, né, ela poderia ser automatizada na primeira instância, totalmente. Né? Por quê? Porque é baseado em regras. Né? Então você colocou todas as regras lá, rodou, bateu, é culpado ou inocente. Depois poderia ir para uma segunda instância, que seria um colegiado, e aí sim você colocaria pessoas para fazer a análise e o julgamento. Né? Mas só que não. Inteligência artificial, né? A inteligência artificial. Pode começar, por exemplo, a gente tem a experiência no Brasil do boletim eletrônico, BO eletrônico, né? Sim. Mas ele é muito incipiente, está começando. E não é integrado. Não é integrado. As delegacias não têm recursos, né? Não tem. Se a gente investir nisso, cara, não precisa ter mais fila na delegacia. Vai fazer um BO de roubo de carro na delegacia. Você vai ficar a noite inteira. Eu já tive essa experiência. É horrível. É horrível. Olha, eu queria dar um abraço aqui para o meu amigo da Digiforte, que é de São Caetano do Sul, uma das maiores empresas em software de gestão, de monitoramento de câmeras, gestão de câmeras, né? Sistemas de monitoramento inteligente. Está em São Caetano do Sul, tá? E é um grande polo tecnológico, né? Exatamente. E São Caetano do Sul, cara, é uma cidade que a gente poderia ter muita iniciativa de incentivo ao desenvolvimento tecnológico, que não tem. E essa é uma das nossas plataformas, né? Tornar São Caetano do Sul a cidade mais tecnológica do Brasil. Porque tem uma coisa, Correia, são só 15 quilômetros quadrados. Você tem 1.521 quilômetros quadrados em São Paulo, na cidade de São Paulo. Sim. São Caetano tem 15 quilômetros quadrados, é uma fazenda, é um bairro pequeno de São Paulo. Era parte de São Paulo que virou uma cidade, né? Era um bairro, vamos falar assim, que virou uma cidade. Então, um abraço para o meu amigo Bonilha aí, que é um cara muito bacana e ajuda muito a gente a desenvolver tecnologia, tá? Tem um monte de gente aqui, doutora Dani, Costa, Thaís, Jorge, tem bastante gente aqui de São Caetano. Tem. Maravilha, e, Mário, conta pra gente a sua experiência aí em ficar monitorando a prefeitura e depois você fala sobre o seu case lá, que é em Smart City, lá, que é um bairro, né, que você programou, alguma coisa sim. assim, foi? Não, então conta essas duas experiências pra gente. Na verdade, o Observatório Social é uma rede que está em mais de 150 cidades pelo Brasil. A gente teve a oportunidade de trazer para São Caetano, 2013, 2014, né? Onde a gente acompanha a sociedade, gente da sociedade. Quero ajudar, como é que você pode ajudar? Vamos monitorar compras públicas, vamos comparar. Né? E aí você começa só a acompanhar contas públicas, você começa a fazer análise simples. Por exemplo, a prefeitura está comprando, tagarelando socialmente, pediu um alô, estamos mandando. Aí você começa a analisar o seguinte, olha, a prefeitura está comprando esparadrapo. E aí você vai olhar, a prefeitura está comprando esparadrapo, por exemplo, R$50 uma caixa. Aí você vai olhar o preço de mercado, é 35. Opa, peraí, tem alguma coisa errada. Aí você manda para o Ministério Público e para esse negócio. E aí tem coisas mais importantes. Quando você avança e começa também a controlar o estoque da prefeitura, olha, esse é um problema muito sério. Nenhuma prefeitura tem um controle de estoque decente. O que acontece? Ele compra lá 10 mil caixas de Novalgina, por exemplo. Sim. A prefeitura não consegue controlar se um funcionário público roubou, se um paciente roubou, se alguém roubou, se o fornecedor realmente entregou as 1000 caixas, por falta de processo de gestão. Isso é absurdo. Isso é absurdo. E ainda não. E ainda ficar usando prancheta para fazer isso. Prancheta, quer dizer, dá margem à fraude, dá margem a erro. Sim. Por que não informatiza? Não, informatizar não é caro, não.
é que informatizar diminui a chance de ter erro, de ter corrupção. Então, isso é um problema muito sério. Quer dizer, a gente aplicando tecnologia, você também está diminuindo a chance de ter corrupção. E, cara, a gente Sim. descobriu algumas coisas muito interessantes. Tinha prefeitura que comprava, por exemplo, esparadrapo todo mês, e se olhar o estoque, ele tinha um esparadrapo para 10 anos. Mas não sabia, e continuava comprando. Então, o mau uso do dinheiro público não é só o desvio, é a compra errada, é a gestão errada de estoques. Sim, tem que administrar a cidade como uma empresa. E é esta experiência que a gente, como gestor de empresas, tem que trazer para o poder público. Porque numa empresa que você compra e não controla estoque, você vai quebrar. É o erro básico. Se você não controla estoque, você lasca com toda a sua empresa. Não é que a gente está falando, olha, a prefeitura tem que usar metodologias de gestão mais avançadas. Não usa nem o básico. Nem a matemática básica lá. Não, é porque você pega, por exemplo, você pega um sistema de gerenciamento que gerencia estoque, por exemplo. O estoque baixou, chegou numa quantidade X, compra o sistema já manda lá o pedido, fala, manda mais tanto. E já manda para a transportadora, coleta lá no fornecedor. Acabou. Ou até mesmo manda para o pregão. Manda para o pregão. Entra lá, o sistema manda para o pregão, aparece no pregão no dia, várias empresas entram em disputa, quem tiver o menor preço vai lá e compra. Coisas automáticas que você não tem que ficar esperando alguém ir lá no horário. Só que nossos gestores ainda não entenderam isso. O nosso amigo Adiel Prado, de São Caetano, boa noite, Adiel, o que ele sempre fala, né? Aquilo que eu não consigo medir e controlar, eu não consigo melhorar. Exatamente, exatamente. E são coisas básicas que as prefeituras não fazem. E aí o gestor público informatiza uma pontinha do processo e fala, olha, agora nós temos um app. O app não conversa com nada. Com nada. Derruba a informação para um cara ficar digitando ou gerenciando manualmente. Exatamente. O processo não está informatizado. Não está. Em geral, 99% dos investimentos em tecnologia que se faz nas cidades estão absolutamente equivocados. Mas o conceito é esse, é um choque de gestão. Gestão como se faz numa empresa. Exatamente. Mas começa a mudar a realidade de tudo. Né? Começa a mudar de tudo. Tem o Douglas de São Caetano. Tudo bem, Douglas? Como é que vai? O Correia, você sabe, e isso... Na saúde, às vezes falta remédio, não é porque o cara desviou, é porque ele não sabe controlar, ele não sabe que acabou. Não sabe. É um problema básico de gestão. Né? Então, o gestor público, em geral, não tem experiência em gestão. Não tem. Ele é político. Ele não tem. Se dá uma empresa para ele, ele quebra em 6 meses. E o outro problema que a gente tem é o seguinte, que cada gestão quer criar um filho para chamar de seu. Sim, sem dúvida. Isso daí é onde você começa a criar esses Frankenstein que tem nas prefeituras. Por quê? Sim. Você primeiro entrou lá com um sistema lá para você fazer gerenciamento de compra, ou gerenciamento de estoque lá na área da prefeitura, certo? Entra outra gestão, já troca. Não é mais esse sistema, é esse outro. Aí os caras não conseguem fazer a transição, a modelagem de dados, encaixar um sistema no outro e começa a criar os Frankenstein. Aí nem precisava trocar, o cara podia evoluir o que já estava lá. Ele troca, foi o outro que comprou. Exatamente, aí você entra lá, tem 2, 3 sistemas rodando, o cara fala, peraí que eu vou entrar nesse sistema aqui para ver o esparadrapo, eu vou entrar nesse sistema aqui para ver a vacina, eu vou entrar nesse sistema. Então fica essa questão que a gente não pode fazer. E até com todo mundo que eu falo até o seguinte, né, que está aí pretendendo entrar o cargo tanto do executivo quanto do legislativo. Precisávamos criar uma regra, uma lei que pegasse as secretarias, as autarquias e todos esses pessoais e colocasse de forma técnica lá, fizesse processo seletivo de forma técnica, não indicativo, porque toda vez que entra, é mudança atrás de mudança, atrás de mudança. E a gente não pode fazer um projeto a longo prazo que eu estou falando, 10, 15, 20 anos. A gente não consegue fazer isso, por conta desse problema. E esse problema a gente não tem no novo, né? É bom que se diga, por exemplo, quando eu assumir a prefeitura, eu não vou precisar acomodar interesse nenhum.
né? Eu não estou devendo politicamente para ninguém. Eu posso e vou montar uma secretaria técnica, gente competente. Porque o que acontece geralmente nos partidos, é isso que o Correia está falando, o cara faz alianças e aí um se junta com o outro, né? E fala, bom, se você ganhar, eu quero tantas secretarias. Tá bom, vou dar 3 secretarias para você, 4 para o outro. E aí você começa a colocar gente política que não tem competência no nível adequado para aquela função. Então, você tem que colocar secretarias técnicas, gente especializada, montar um time de gestão para gerar resultado. No novo, a gente tem essa possibilidade, porque nós não temos compromisso político com nenhum outro partido, com nenhum interesse, né? Então, a gente monta secretarias técnicas. É o que nós vamos fazer. Olha, e vou te dar exemplos. Aqui em São Caetano, por exemplo, a informatização é muito ruim, se gasta muito dinheiro no legislativo, no executivo, para comprar sistemas que eu, que sou da área, faria com 1/4 do valor, 1/5 do valor. E com o pé nas costas. Valor. Com o pé nas costas, né? Nossa! Olha, e para completar esse trabalho do Observatório Social que eu comecei, já não sou mais presidente, agora tem uma outra gestão. Sim. Desde que a gente implantou, já economizou 20 milhões de reais. Nossa. Em licitações que a gente analisou e viu que tinha erro, mandou para o Ministério Público, mandou para a Prefeitura mudar, ou para a Câmara Municipal. Né? Sim. Então, a tecnologia começa a mudar, deixar transparente essas coisas. Né? Primeiro que é processo, métricas, indicadores de performance. E aí você começa a gerir como uma empresa. Não é nada mais do que uma empresa. Esta competência ou essa filosofia de gestão e voltar para resultado, lógico que pode ser aplicada no poder público. Lógico que pode, deve. A gente tem que gerir estoque, a gente tem que gerir pessoas, a gente tem que gerir produtividade, eficiência, eficácia, e gastar menos para fazer a mesma coisa, ou fazer mais com o mesmo recurso. Porque, no fim, Correia, é mais resultado. É a nossa vida que está em jogo. Quem é o nosso cliente? É o cidadão. O cidadão tem que estar feliz. O cidadão é o nosso cliente. É assim que tem que ser. O cliente não é o nosso rei. O cidadão é o nosso rei nas cidades. É nosso rei. Que tem que acontecer. Mário, deixa eu perguntar para você. Uma vez eu estava vendo uma discussão lá no Congresso sobre o prontuário eletrônico, né? O prontuário eletrônico é mais que sabido aí que é uma necessidade que a gente está indo numa defasagem aí de mais de anos para ter, não é verdade? Isso daí auxilia muito na questão de fazer o acompanhamento de saúde, de saber o histórico de saúde de cada cidadão e tudo mais. E essa discussão que estava tendo lá é o seguinte, uma vez que você tenha que concentrar a tecnologia, como fazer para criar concorrência nela? Porque é difícil, porque querendo ou não, como você vai pegar e determinar um único fornecedor para, por exemplo, para banco de dados, né? Ou por exemplo, para sistemas. Sistemas eu tenho até uma ideia como dá para fazer, mas banco de dados é uma coisa muito difícil você concentrar com vários, não é verdade? O que você acha sobre isso? Em termos de tecnologia, por exemplo, quando você fala, o Brasil, por exemplo, tem 230 milhões de pessoas, né? Alguém está falando que precisa fazer orçamento base zero na prefeitura. Concordo. Que é o Borges. Concordo, Borges. O que vocês acham da saída do ministro da Saúde? A gente já fala, deixa eu só responder essa pergunta no Correio. 230 milhões de habitantes. Existem muito poucos bancos de dados que vão ter a capacidade de gerenciar um volume de informações desse, com performance, com segurança. Né? Sim. Tanto é que o Brasil usa Oracle, tanto na nota fiscal eletrônica quanto no Tribunal Eleitoral. Né? Os votos, a urna eletrônica, banco de dados Oracle. Tentaram usar aberto, não conseguiu, porque não existe nada aberto de graça nesse nível de performance. Né? Não existe milhões ou bilhões de registros, não existe. Então, em algumas coisas, você acaba tendo que investir. Não tem... Mas esse investimento para o poder público não é tão relevante, né? Porque você faz lá uma nuvem, hoje você pode contratar como serviço. O que é importante é assim, olha, você fala do prontuário eletrônico. Vamos falar de inteligência, de gestão. Evidente que o Ministério da Saúde poderia criar um padrão
protocolo aberto, cria um padrão. Né? Olha, desenvolvedores de sistema do Brasil. Esse é o nosso padrão de trabalho. Os bancos de dados terão esse formato, a interface tem que ser essa, a tecnologia é essa. Você quer criar, você quer melhorar um pouco mais, mas isso é o básico que você tem que atender. Legal. Distribui isso para o mercado. Você vai fazer o preço do software cair. Exatamente. Você, na tua casa, se conhece... Hoje, se você conhece programação, você desenvolve um software sozinho, cara. Sim. Com uma equipe pequena. Como o código está aberto, você vai fazer isso, vai vender, vai ganhar dinheiro, vai empreender, vai vender mais barato para as cidades, vai vender mais barato para o poder público, vai economizar dinheiro público e vai movimentar a economia. Agora, quando você concentra, lógico, as tecnologias bases, o governo vai precisar comprar, mas quando você concentra o desenvolvimento das ferramentas que o poder público usa em poucos fornecedores, o gasto de dinheiro público é enorme. Tem muitas ferramentas, você pode usar linguagem aberta, software aberto, tem muitas possibilidades. Mas é o que eu estava te falando de implantar em São Caetano a governança em rede. A gente coletar dados de Big Data na cidade e disponibilizar para o mercado. Você quer fazer softwares, apps úteis para o cidadão? Está aqui a plataforma. São Caetano precisa disso. Isso aqui é Big Data do São Caetano. Entenda aí o que São Caetano precisa, construa as ferramentas e entregue para a população. Eu vou entender, por exemplo, que pede mais pizza de sábado nesse bairro. Vamos fazer uma solução para isso. Eu tenho muito jovem. Por exemplo, São Caetano construiu uma escola agora, numa avenida, que eu duvido que tenha demanda naquele bairro. Construiu porque a escola vai aparecer mais. É mais fácil mostrar o que o cara fez. Esse tipo de decisão do prefeito teria que estar baseada em análise de Big Data. Onde é que estão os alunos? Em que bairro estão os alunos? Quantos por cento do número de alunos estão neste bairro, naquele? O que eu tenho de rede de escolas atende esses caras? Vamos comparar. É tão fácil fazer isso hoje, Corrêa, você sabe. Então, e o que você está falando... E o que você está falando não é inventar roda, não. Não, é básico. Você vai nos países da Europa, Estados Unidos está aí, ó, velho. Velho. É isso aí. A gente já faz Big Data para a empresa hoje, que se acaba criando tomada de decisão com base em dados. Né? Com base em dados. Agora, você imagina você coletar isso para uma cidade, né? Entende a dinâmica da cidade, e desenvolve soluções e serviços públicos baseados em dados, em inteligência. Né? O trânsito que vai ter em que horário de pico. Liga isso com o clima e compara, olha, essa intensidade de chuva vai criar este problema. Eu preciso tomar essa atitude para resolver. Né? Você tocou num ponto agora primordial em qualquer das nossas cidades, tanto São Paulo quanto São Caetano deve ser assim. Semáforo inteligente. É uma coisa... Para. Eu vou dar um destaque para isso. Semáforo inteligente. Semáforo inteligente. Isso é muito básico. Você não tem trânsito na rua que você vai atravessar, porque naquele horário não tem nada. Mas aí o que o cara faz? Ele regula a abertura do semáforo pelo pico. Isso. Né? E aí você está lá, domingo de manhã, ninguém está passando, você espera 3 minutos para cruzar um semáforo. Exatamente, porque é feito num contador, não é nem um sistema eletrônico lá. Não tem nem inteligência o negócio, é um sensor. Nossa, aí... Aliás, essa é uma das nossas plataformas, tornar São Caetano do Sul, como são só 15 km², semáforo inteligente em todo lugar. E outra, com comunicação com uma central, vocês devem ter assistido o filme, né, que o cara entra lá, para o semáforo, põe verde, põe amarelo. Cara, isso é perfeitamente possível. Sim. Mas o que acontece? O gestor público não inova, não sabe inovar, não tem competência para inovar. E mais, quando ele vai comprar isso, fica muito caro, porque tem muita comissão no meio, muito componente político, corrupção. Você consegue comprar isso muito mais barato. Exatamente. Os caras põem muita bola aí no meio e acabam encarecendo tudo. Eu fico indignado cada vez que eu paro num semáforo burro. Né? E São Paulo tem muito disso também, né?
Sim, sim, porque é igual você falou, as programações são analógicas ainda, não são Sim, digitais. Você sim. vai ter alguma coisa disso lá para o centro de São Paulo, Centro Novo, né, que é ali Paulista, descendo para Faria Lima, e alguns pontos, não é tudo integrado. Né? Sim, sim. Aqui no meu bairro é assim, tem época que o farol ele não está sincronizado com o outro, aí vira mó bagunça aqui. Aí, quando ele sincroniza, a coisa flui. E fica assim, E tem uma outra essa questão, né, porqueira. Correia, que é assim, Ah, ó, você está falando, eu estou na Zona Leste. Um prefeito assume a cidade, por exemplo, e ele vai, bom, eu vou começar a inovar. Vou começar a inovar por onde? Ele vai começar a inovar pela Paulista, pela Faria Lima. Pô, e aí? E a Zona Leste vai ficando para trás. Quer dizer, ele começa a inovar onde aparece mais, não é onde precisa mais. Porque não tem exatamente. planejamento. Tudo é movido a interesses. Isso que a gente precisa quebrar. Né? Quem precisa Exatamente. mais? É a Zona Leste. É onde tem mais trânsito de Se, manhã. Radial Leste, por exemplo. Em Radial São Leste, Caetano, nós temos a exatamente. Avenida Goiás, que é tráfego de passagem de 3 ou 4 cidades. Né? Ah, Cara, não tem inteligência no negócio. Não tem inteligência. E alguém está falando, os radares têm tecnologia, semáforos não. Infelizmente, Borges, infelizmente. Ah, Camila Galvão. é, Camila, tudo bem, Camila? Ela entrou aí para radar falar com a gente é. também. Radar é coisa tecnológica da NASA, né? Para dar Exatamente. multa e arrecadar, os caras 2 palitos, semáforo nenhum. Exatamente. E aí, o outro ponto que você está falando sobre por que não investir na periferia primeiro para levar tecnologia lá, é só você fazer uma sobreposição do mapa de circulação de dinheiro. Aqui em São Paulo é muito nítido. Você tem uma mancha muito concentrada do centro para Paulista Faria Lima e você tem muito dispersado, né, essa mancha nas periferias. Então, lógico, é o que você falou. Você deu o diagnóstico certo. Você vai levar os investimentos de tecnologia para onde tem a visibilidade maior e aonde tem pessoas com maior poder de fazer investimento. É, Na periferia não tem, na periferia não tem nem saneamento, como você vai querer levar isso aí, tecnologia isso lá, aí, né? é isso aí, é isso aí. De informação e essas coisas. Aliás, esse é um desafio da cidade de São Paulo, né? Saneamento, que é um marco agora que o Novo fez uma proposta do marco do saneamento, né? Sim, levantou essa Isso é, bandeira aí com unhas e é dentes. lamentável em 2020 a gente ter cidadãos sem saneamento básico. É lamentável. Por sorte, em São Caetano a gente não tem esse problema, né? Por sorte. Porque é muito pequena, porque está situado Sim, numa região, tem uma opção de coisa que favorece isso, né? Mas sim. imagine São Paulo, o que tem a ser feito falando de saneamento. Muita coisa, né? Quantos habitantes tem aí? 149 mil por aí, 146 mil, alguma coisa assim. Nossa, para você ter noção, o bairro onde eu moro, que é o distrito aqui de Ermelino Matarazzo, tem 120 mil pessoas. É isso aí, Só o bairro. é isso aí, Só o bairro. Então, para é você isso ver, aí, né? é isso aí, é isso aí. São Então, Paulo, a cidade de São Paulo tem 13 milhões de pessoas, né? É chega no mais 14 do que já. é mais do que a população de Portugal, por exemplo. Sim, é Portugal mais tem que um 10 monte de milhões de país habitantes. aí. Se você pegar a região metropolitana de São Paulo, 25 milhões de pessoas vivem aqui. O que acha do programa eletrônico? O programa é fantástico, José Silva, é fantástico, mas ainda tem muito que melhorar. São Caetano também, tem que intensificar o uso, tem que ligar informações de fornecedores, né? O Observatório Social, por exemplo, faz um trabalho de cadastrar fornecedores no Brasil inteiro. Então, quando o cara vai comprar, ele tem uma comparação muito mais aberta, com mais concorrência de quanto custa cada coisa que o poder público precisa comprar. Sim, Outro ponto em que a tecnologia pode muito mais, né? Pode muito mais. sim. E agora eu perdi o que a gente estava falando, tá? Mas o fato é que a tecnologia não tem limite, né, Correia? A gente pode inovar tanto, que em 4 anos você transforma a realidade numa cidade. E no nosso caso, são 15 quilômetros quadrados. Se você não transformar isso, vai transformar o quê?
É evidente que São É Paulo é um verdade. desafio muito grande, você e o Sabará vão sofrer bastante aí, porque o Sim. histórico de problemas de São Paulo é enorme. Mas eu tenho certeza que com a competência de vocês, vocês vão começar a transformar a cidade também. Ah, e uma outra coisa que eu ia falar, que eu respondi a pergunta e me perdi. Nós somos, na região metropolitana, praticamente uma única cidade. Não tem divisão, limite entre uma cidade e outra. Você cruza um farol, tem outras cidades. Né? Exatamente. E aí, Exatamente. a gente tem que pensar em soluções integradas. Tinha que ter um comitê, não um político, técnico, Técnico. porque aqui no ABC a gente tem uma solução pensada, que esqueci até o nome do negócio, porque é muito interesse político, que cuida do desenvolvimento do grande ABC. Sim. Mas, cara, nunca produziu nada de bom, de relevante. Relevante. Faz uma Só coisinha ou outra, aloca, vamos dizer, só aloca só os conteúdo. indicados. Só fica E, alocando indicado. não, e cada prefeito cuida por um tempo e vai fazendo rodízio. Mas não é isso que tem que ser. Consórcio intermunicipal. Obrigado, Vezene. Nunca produziu nada de relevante. Mas qual que é o erro? Ele é político. Ele tem que ser técnico. Vamos pensar, todas as cidades da Grande São Paulo, cada cidade coloca pessoas técnicas em urbanismo, em soluções urbanísticas, em solução de gestão de cidade. Formemos um comitê, todas as cidades da Grande São Paulo, técnico. Sim. É aquele que é um comitê de Estado, não de governo. Quer dizer, trocou o prefeito, o comitê está lá. Tá lá, exatamente. Objetivo de longo prazo. Cria regras claras para fazer a renovação do comitê, chama o pessoal da iniciativa privada, todo mundo para participar e toca, porque isso daí é o grande problema da gente, que é a grande São Paulo. Chegou ali na divisa, é igual assim o cachorro que tem vários donos, morre de fome, porque ninguém quer ir olhar ali, porque não. A divisa ali não é só na minha parte, eu não vou tocar enquanto o cara não fizer nada. E aí fica abandonada. Eu moro em divisa, então é complicado. Se é que houve algum dia, há décadas, a Grande São Paulo não tem políticas integradas de gestão. Sérias. Essa brincadeira do consórcio municipal é para rolar grana. Para. Isso é palhaçada. Isso é palhaçada. A gente tem que ser sério. Isso é palhaçada. Não tem uma gestão integrada séria, competente. Há décadas, se é que um dia teve. Eu não me lembro de ter tido. Então, quando a gente começa a pensar em aplicar tecnologia, em aplicar inteligência, a gente precisa pensar no entorno, a gente precisa pensar no ecossistema que nós estamos inseridos, né? Exatamente. O Rodrigo Rei está falando, a região metropolitana não possui uma Câmara de Desenvolvimento Regional para pensar de forma macro como outras regiões. Não possui. E o Rodrigo é da tecnologia, hein? Ele também é da área de tecnologia. Possui. O Borges está falando, são 7 cidades, pergunta em Diadema, Ribeirão Pires, se estão satisfeitos com o consórcio. Borges, ninguém está satisfeito com o consórcio. Só o prefeito que participa que vai achar que o trabalho dele é bom. Mas é ridículo, é lamentável. Nós jogamos, São Caetano gasta um dinheiro enorme todo ano com o consórcio. Para produzir o quê? Nada. Nada. Sério? Nada. Isso tinha que ser. Pode ter no ABC? Pode, eu acho legal, tem que renovar isso. Mas tem que existir um conselho, uma Câmara de Desenvolvimento técnica, como o Rodrigo está falando, para pensar a Grande São Paulo. Porque a Grande São Paulo cresce de forma desordenada e sem controle, sem gestão, desde o começo. E olha o que saiu: ruas mal planejadas, gente aglutinada num bairro onde a prefeitura não investe em infraestrutura. Né? Não, né? E tem vários pontos. Você pega Santo André, assim, na divisa com São Paulo é horrível. Eu trabalhei um certo tempo numa empresa chamada Logistec aqui em São Paulo, que era da parte de energia, né? Então a gente prestava serviços na parte de energia, no setor de energia para Eletropaulo, Electro, todos esses grandes aí, né? E tinha os leituristas de luz, que também achava ridículo, né? Os leitores não ser automatizados, mas aí tudo bem. Os caras lá trabalhavam para ler luz e tal. E a gente tinha, tanto lá no ABC, aí, né, tinha Santander, em Mauá também a gente tinha, né, contrato,
E a gente via, porque a gente andava na parte da divisa, tudo ruim, ninguém fazia nada, a parte de alagamento, enfim, todas as mazelas do Estado você vê na divisa. Você vê na divisa. O que o Rodrigo Rei está falando lá, os bairros limítrofes são sempre abandonados. Acontece isso em São Caetano. Bairro Fundação, bairro Prosperidade, estão largados há décadas. Agora fizeram um projeto aí, Refundação, que não tem muita consistência e não faz parte de nada. É uma coisa mais política do que outra coisa. Para dizer, olha, eu vou mexer. Porque é ano de eleição, né, Correia? Então o cara faz um monte de... Inaugurar o projeto do negócio. Exatamente. Do projeto. Olha que absurdo. Santa Maria também, né? Então, o gestor público tem que olhar a cidade, não é olhar o que é bonito. E o que começa a acontecer? Se ele investe naquele bairro limítrofe, começa a degradar, né? Sim. Começa a surgir criminalidade, começa a surgir problema de saúde de criança, né? Mortalidade infantil, falta de escola, porque ninguém olha para o bairro. Se você pegar as partes de saneamento, você vai ver que são são mais críticas nos limites dos municípios. Isso aí. Nas divisas. Uma política integrada, né? Exatamente, é pelaquela coisa, deixa que eu deixo. Não é assim? Deixa que eu deixo. Tá garelando socialmente 2019. Uma pergunta, Mário. São Caetano já registrou 6 mortes por Covid. Qual seria o seu plano de ação contra a doença? Olha, isso aqui é muito polêmico, né? Mas eu escrevi um post lá, a realidade da escolha de Sofia, onde a gente fala um caminho, é alinhamento político, tá? Eu trabalhei aí diferente. Eu vou dizer uma coisa, está garelando socialmente. É o Paulo. Que é prefeito... Hã? É o Paulo, o nome dele é Paulo. Paulo, eu sabia, né? Paulo, com que a Prefeitura de São Caetano gastou de publicidade nos últimos 12 meses, eu pegava esse dinheiro, comprava tudo em máscara, comprava tudo em teste, distribuía máscara para todo mundo, teste para todo mundo, luva para todo mundo, EPI para todo mundo, e começaria a movimentar um pouco a economia com segurança. Dá para revolucionar a forma como você faz isso. Mas a prefeitura já gastou dinheiro com propaganda. Sabe para quê? Para anunciar uma obra que o prefeito fez. Né? Gastou na Globo para falar que São Caetano é uma boa cidade. É um absurdo isso. Não, assim, quem ganha mais é os amigos que têm gráfica, né, e comunicação visual, porque assim, os caras fazem super produções para falar que bateu um prego na parede. Correia, eu vou fazer um desafio para você, tá? Eu tenho um projeto aqui em São Caetano que é papel zero na administração pública. Papel zero na prefeitura. Vou acabar com o papel. É o meu sonho. Não vai ter papel. Você tem que lutar por isso em São Paulo também. Ô Mário, eu já luto há 10 anos para acabar com o papel dentro das clínicas médicas. Isso aí. Com prontuário eletrônico, né, com a certificação de assinatura e tudo mais. Só que os burocratas não deixam. Mário, eu tenho toda a estrutura formada para na hora que o médico quiser, só ele espetar lá o USB lá da assinatura digital dele e usar todo o sistema integrado sem papel. Manda por e-mail, manda exame por e-mail, tudo isso. Só que a burocracia não deixa. Mas, conta comigo, porque estando lá dentro... Eu quero acabar com o papel em São Caetano do Sul, e aí nós vamos ter isso como exemplo, acabar com o papel na Grande São Paulo, entendeu? Olha, a Thaís está falando, orçamento de 386 milhões para a saúde em São Caetano, fiquei internada no SUS e faltou toalha, camisola e sabonete para o banho. A Tayane, né? Tayane, isso tem 2 questões, tá? Primeiro, a gestão de estoque errada, né? Gestão de estoque mal feita. Aliás, 3. Segundo, que comprar uma toalha não é importante. Faz o básico e diz que tem remédio, porque ninguém vai cobrar, a prefeitura não tem toalha. Então o cara não compra. Tem que tratar o paciente como se ele estivesse na sua casa. Dá uma toalha limpa, dá um sabonete, dá a ferramenta para ele. Tem que ser bem atendido. E tem a corrupção, né, Tayane? A corrupção, o cara gasta muito dinheiro em coisa que não precisa, não sobra dinheiro. Não sobra Mário, dinheiro.
Mário, na saúde pública, eles não conhecem o serviço de hotelaria dentro dos Exatamente. hospitais. É o que tem que ter. Isso aí. Coisa que já é antiga no setor privado. Eles Antiga, não antiga. reconhecem o É isso aí. serviço de hotelaria dentro Bem do colocado. O cara tem que se hospital. sentir num hotel. Tem que ter o serviço de hotelaria no serviço público também, por que não? Mas a gente não tem nem o básico, né? Não tem nem médico disponível, nem leite disponível, nem remédio disponível. Quer dizer, a gente tem que fazer a lição de casa e começar a evoluir rápido, né, Correia? Porque Exatamente. eu acho que essa crise do coronavírus vai ensinar muita coisa para o gestor público. Vai ensinar muita coisa para o cidadão, né? O que cobrar melhor, votar melhor, entender melhor os políticos. Por quê? Nós poderíamos estar numa dinâmica diferente se houvesse alinhamento político entre os três poderes, entre presidente, governadores e prefeitos. Não há. Há quando Não. você pega, por exemplo, quem é do PSDB, vai todo mundo seguir aquilo porque é contra o Bolsonaro. Dane-se a política nessa hora. Dane-se a política. Nós temos que servir o cidadão. Nós temos que proteger o cidadão e não quebrar a economia. Com o alinhamento político fica muito mais fácil. Muito mais fácil. Mas não, cada um quer se valorizar, quer aparecer mais do que o outro, né? É o que eu disse, né? Todo mundo quer fazer o filho para chamar de seu. As duas perguntas que subiram aqui, né? Não são duas perguntas. O Rodrigo Ray falou sobre o blockchain, né? E o Alexandre está persistindo sobre a saída do Mandetta lá. Mas praticamente você respondeu você falando aí. Mas do blockchain. O que acontece, ó? Quando a gente fala em tecnologia, cara, o problema é que a gente está no básico. O problema é que a gente está... a gente não tem coisas rudimentares que... Ó, eu, há 35 anos, comecei, quase 40 com tecnologia. O que eu fazia 40 anos atrás ainda não tem na gestão pública. Ainda não tem. E quando tem, você não prepara as pessoas, você não dá... você faz aquilo errado, você escolhe... Você não planeja, você escolhe as coisas quebradas. Né? Quer dizer, não tem... Porque para você informatizar, ou colocar ferramentas, ou colocar conceitos, ou colocar tecnologia, você precisa ter, primeiro, um planejamento. Aonde eu estou, aonde eu quero chegar. Né? Qual é o meu objetivo final? Não tem isso. E quando tem, o cara olha para 4 anos. O cara olha para 4 anos. Por quê? Porque depois, dane-se, é outro que vai assumir. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Exatamente. Você tem que ter a responsabilidade de olhar a cidade num horizonte maior para fazer um trabalho que tenha objetivo, foco no cidadão. E não tem. Exatamente. E tem até muitos articulistas que dizem isso com muita clareza. O problema das cidades é que o planejamento só tem horizonte de 4 anos. Exatamente. Então, como é que você vai colocar tecnologia num ambiente desse? Porque, às vezes, o cara não quer transformar, não quer melhorar, não quer controlar, porque cada vez mais informatizado diminui o espaço para corrupção. Aumenta o controle. Fica mais disponível a informação para o cidadão. Você quer ver um exemplo? A lei da transparência, por exemplo, que é muito legal. Tem cara que lê hidrômetro em São Paulo, não tem? Tem. Legal. Quanto esse cara deve ganhar? Uns R$1.500, né? Ah, tá por aí, a base de 1.700, por aí. Em São Caetano tem leitor de hidrômetro que ganha R$10.000 por mês, cara. Putz. É isso. Então, o que acontece? Quando você começa a informatizar, quando você começa a gerenciar, quando você começa a divulgar e dar transparência, essas coisas aparecem. E aí você vai ter o cidadão discutindo aquilo, falando, peraí, isso está errado. Não é assim que tem que ser. Então, quando você entra num projeto de governança em rede, onde poder público, empresas privadas e o cidadão fazem parte de uma mesma plataforma de inteligência ou de gestão, a coisa muda de figura. Você começa a dar um salto de inovação, de inteligência. Né? Porque inovar não é fazer um app para o cara marcar consulta. Isso é a ponta do negócio. Isso é a ponta, exatamente. Isso é a ponta. Mas o cara compra app e não integra a consulta depois. Então aquilo está desligado, depende de processos que vão rodar em job, não tem nada online, do outro lado não tem tecnologia que não conversa. É um absurdo, é um absurdo.
Correia, e outra coisa, eu vou te fazer uma pergunta final, que a gente está aqui 1 hora já, o pessoal vai começar a Sim, chegar. sim. Vamos chegar nas